Olá a todos, bem-vindos a este espaço de luminescência, uma luz de esperança para o seu caminho. Hoje vamos a continuar crescendo através da palavra do Senhor e vamos então a crescer juntos também. Assim que vamos começar. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso está em Provérbios 18, 21. É uma palavra do Senhor que hoje vamos a usar como começo do nosso programa de hoje. As palavras. Que tão importantes são as palavras. Assim como no Provérbios encontramos que a língua, as palavras, têm o poder sobre a vida e sobre a morte. E isso é muito certo. As palavras têm um grande poder. Com elas podemos construir muitas coisas. Com elas criamos poesia, música, com elas apaixonamos as pessoas, com elas podemos aproximar as pessoas, mas também com as palavras podemos afastar, podemos também dividir, podemos também unir ou podemos ferir ou restaurar, ou podemos, às vezes, até magoar as pessoas através das palavras. Então, as palavras bem usadas, de forma sábia, elas podem construir coisas boas. Porém, as palavras mal usadas com insensatez, elas podem deconstruir tudo. E hoje as palavras, hoje nestes tempos, elas têm adquirido uma importância muito grande. Nós temos que nos cuidar muito do que nós falamos e como falamos, porque hoje existe aquilo que conhecemos como o politicamente correto. Então não podemos estar dizendo tudo de uma forma irresponsável. Lembre-se por quê? Porque muito tempo atrás as palavras foram usadas às vezes para ferir ou para dividir. Mas precisamos ter cuidado com as palavras inclusivas, porque muitas delas estão bem longe dos princípios bíblicos. Mas esse não é o nosso tema de hoje. Hoje vamos falar das palavras que usamos comumente com a nossa família, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então vamos ver onde surge o verdadeiro problema, o problema das palavras. E isso foi sinalizado por Jesus Cristo na sua palavra para os líderes da época. Lá em Mateus capítulo 15, vamos buscar Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37. Vamos ler? Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. É uma forte mensagem de Deus para os líderes da época. Mas o que quis dizer o Senhor Jesus Cristo aqui? O que ele quis colocar em contexto é que assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos, sabe, uma árvore de maçã, ela dá maçãs. Então, você sabe, identifica plenamente essa árvore que o que ela é. Assim também, as pessoas somos identificadas ou conhecidas
pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pela forma como reagimos e nos comportamos ou nos conduzimos. Isso é o que revela realmente quem somos, em alguns aspectos. E Jesus sinaliza a fonte de tudo. Ele fala que é o coração das pessoas que realmente tem um problema. Então, quando o nosso coração está mal, tudo vai estar mal. Aí, então, se no meu coração está cheio de rejeição, eu vou ver rejeição em toda parte. Se eu tenho má intenção, eu vou ver má intenção, ou conspiração, ou perseguição, em tudo. Eu não vou confiar nas pessoas, não vou confiar em nada nem ninguém. Eu não quero me deter muito no coração, porque vai ser nosso tema depois, na próxima semana. Mas, se meu coração está cheio de amargura, então as minhas palavras vão ser amargas, cheias de crítica, de dureza, de juízo. Então, e assim vai, né, do que está cheio o meu coração. No contexto que Jesus estava falando, ele estava falando para um grupo de religiosos. Jesus tinha acabado de fazer um super, hiper, mega milagre. Ele tinha acabado de curar um cego e acho que surdo também. Então o cara começou a ver e começou a ouvir. Então imagina. Então, em vez de se alegrarem e de se surpreenderem por esse milagre extraordinário, os líderes da época começaram a criticar a Jesus e dizer que a sua obra tinha sido feita pelo príncipe dos demônios, que não foi pelo Espírito Santo. Isso foi assim, foi uma denúncia muito forte, uma crítica muito forte vindo da parte dos líderes espirituais, que não conseguiram enxergar o poder do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. E quantas vezes na igreja ouvimos palavras de crítica? Quantas vezes escutamos por parte dos nossos irmãos palavras de juízo, de condenação e até com sustento bíblico? Eu já vi pessoas usarem a Bíblia para sustentar sua raiva, seu desconforto, seu descontento e até para promover qualquer tipo de situação que vai envolvendo outras pessoas. Mas Jesus também nos lembra algo muito interessante nos versículos 36 e 37, que eu convido, vamos voltar a ler, do mesmo Mateus capítulo 12. Vamos só ler os versículos 36 ao 37. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Olha que forte! No dia do juízo, daremos conta de tudo o que nos falamos. Temos que ter cuidado do que falamos e como o falamos. Podemos não estar representando a Cristo com as nossas palavras, criando divisões, brigas, inimizade e até desânimo no povo de Deus, nos nossos irmãos, nos nossos pastores, até na nossa própria casa também. Se somos reconhecidos pelas palavras, então hoje podemos nos perguntar: como são as nossas palavras? Como são as suas palavras? Elas edificam ou derrubam? Elas animam ou desanimam? Elas unem ou dividem? Como são as nossas palavras? Elas são sábias ou são imprudentes? Elas são assertivas ou são manipuladoras? Elas estão cheias de bondade ou de maldade? Nossas palavras estão cheias de verdade ou de mentira? São palavras úteis ou são palavras inúteis, como mesmo Cristo afirmou na passagem que acabamos de ler? De toda palavra inútil, de toda palavra que não glorifica a Cristo, que não lhe honra, que não representa o que ele ensinou. De todas essas palavras vamos dar conta, assim que cuidado com o que
falamos e como o falamos. Porque vamos a dar conta a Deus. Por isso, pense antes de falar. Isso é muito importante. Porque você pode ter a razão de tudo. Pode estar com a razão 100% de tudo que você está pensando e que sente no seu coração. Mas, se as suas palavras, quando você expressa o que sente, elas estão cheias de raiva, de ódio, de rancor ou de vingança, qualquer verdade não terá não será recebida de forma saudável. Não vai cair bem. Às vezes podemos ter toda a verdade ao nosso favor, porém, ela não é apresentada com misericórdia, com bondade, com amor, com esperança, com respeito. Então, talvez é aí onde nós estamos pecando. Então, por isso, desenvolva a sabedoria. Deixe que o Espírito Santo lhe guie a sabedoria. Aliás, desenvolva o fruto do Espírito Santo. Lembre-se que o fruto, ele é completo. É amor, é paz, é alegria, é paciência, é bondade, é benignidade, é fé, é mansidão, também é domínio próprio. Então, são componentes do fruto que vão nos ajudar a falar com bondade, com amor, domínio próprio para ficarmos quietos quando é o tempo de ficarmos quietos, mansidão para ter aquele caráter moderado, enfim. Deus nos deu tudo para desenvolver espiritualmente nossa vida de fé e poder assim glorificar a Cristo, não só com o que fazemos, como também com as coisas que falamos. Então vamos agora sim à nossa palavra de luz para você e para mim neste dia, neste tempo, para aplicarmos às nossas vidas, principalmente as nossas palavras. Está em Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 32. Vamos ler? Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Esta é uma extraordinária instrução que Paulo deixou para a igreja de Éfeso. Depois de ter falado da unidade da igreja, da unidade do corpo de Cristo, ele foi dando umas instruções muito importantes para preservar a unidade. Porque às vezes a unidade se quebra pelas nossas mesmas atitudes, pelas coisas que falamos e como falamos as coisas. Por isso, Paulo dá umas recomendações muito valiosas, muito importantes para esta igreja. Ele começa dizendo que nenhuma palavra assim que tem evitem o linguajar sujo e insultante. Noutra versão, fala que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhuma palavra torpe. A igreja precisa mudar a forma de se comunicar, de expressar a verdade de Cristo. Não podemos levantar uma bandeira de misericórdia, de arrependimento, de voltarmos o coração para Deus usando palavras de ódio, usando palavras rudes, né? Ou com desprezo, ou com raiva. É a verdade em amor, uma defesa, mas sempre
em amor. E a igreja precisa mudar em muitas coisas. E não só como igreja, também na sua casa. Porque muitos usamos palavras diferentes na nossa casa. Na igreja abençoamos, mas na casa muitos amaldiçoamos com as nossas palavras. E Paulo nos motiva de não entristecer ao Espírito Santo que você e eu temos com as coisas que falamos e como falamos aquelas coisas. Porque às vezes somos irresponsáveis e torpes na forma como nos expressamos com as nossas palavras. Então, quantos filhos há magoados com os pais pelas palavras ditas? Quantos pais hoje estão tristes com os filhos porque têm escutado palavras de desprezo? Ou quantos cônjuges não esquecem essa violência verbal, ou desprezo, ou a crítica que recebeu por parte do seu companheiro? Muitas famílias são destruídas só pelas palavras. A soma de muitas palavras, como aquela gotinha que vai caindo até que enche o copo. E há um provérbio chinês muito conhecido que eu quis trazer a referência e lembrar um pouquinho dele. Ele diz assim: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. São 3 coisas que eles falam que não voltam atrás, mas olha, são bem acertadas estas palavras. A flecha lançada não volta, ela vai, leva a velocidade e vai atingir o alvo. Ou se perderá em algum lugar se não tem boa direção. Mas a palavra pronunciada, o que você falou? Ai, não, eu não queria dizer isso. Você queria sim. As palavras não surgem do nada. As palavras não aparecem pelo acaso. Elas já se fortaleceram através de um pensamento que já estava no coração. Então, por isso é melhor pensar muito bem, para então não ter que nos arrepender, porque uma vez dita a palavra, aquilo não sai do coração da pessoa. Pode ficar ali muito tempo. Em alguns casos, tem pessoas que nunca esquecem as coisas que escutaram e ficam guardadas para sempre. Infelizmente, em algumas pessoas é assim. Noutras, que permitem que o Espírito Santo restaure, que o Espírito Santo transforme, que o Espírito Santo limpe, se dá essa oportunidade de mudar tudo aquilo que uma vez foi dito para nós, que não vinha de Deus, que nos condicionaram, que nos magoaram, que nos feriram, e que hoje, através do grande amor de Deus, da presença do Espírito Santo, desse processo de restauração, eu posso tirar do meu coração. Porque essa decisão você toma. Você considerará se quer continuar acumulando todas as coisas que você escutou, ou se você quer tomar a decisão de deixar isso na presença do Senhor e continuar acreditando só no que Deus diz ao seu respeito. Então, agora, há outro problema, que também é grave, que é ficar calado. Porque não dizer nada também é um problema. Porque aqui, às vezes, se toma uma atitude de indiferença ou de omissão. E isso também não é bom. Porque então você deixa passar e vai acumulando e vai guardando e vai ficando calado. Então, o que vai produzir o mesmo efeito? Vai assim mesmo criar uma situação complicada e difícil de resolver por não tomar uma atitude, por não dizer as coisas. Então, uma coisa é se tomar o tempo para pensar. O silêncio, ele é bom quando é para isso, para dar esse tempo para pensar, para avaliar, para rever a situação. Porém, quando chega o momento oportuno, quando chega o tempo de falar, então é o momento para aproveitar esse momento, essa situação, essa oportunidade que temos de dizer as coisas. E aí onde eu devo aproveitar esse momento e dizer:
da forma melhor possível. Tomara que assim seja, porque quando ficamos calados, guardamos no coração as coisas e também vai afetando o nosso coração. E alguns explodem depois, muito tempo depois, de uma forma muito ruim. E alguns simplesmente tomam uma decisão, vão embora e a pessoa fica com uma incerteza e uma sensação muito ruim de que não sabe o que aconteceu, porque nunca recebeu um retorno da parte da outra pessoa. Então, tanto falar demais é ruim, como não falar também. Lembre-se, nós temos o Espírito Santo e ele é aquele que nos dá o equilíbrio. Vamos orar e vamos entregar esse tempo ao nosso Deus eterno. Amado Senhor, eu quero te agradecer por esta linda oportunidade que temos de colocar nossa vida nas tuas mãos. Obrigado, Pai eterno, porque tu és o único que pode restaurar tudo que um dia foi dito para nós. Tudo aquilo, Senhor, que não estava vindo da tua vontade, do teu Santo Espírito. Que todas essas palavras que um dia falaram para nós, bendito Pai, tu restaures. Eu não quero mais carregar o peso, a raiva, a dor, a tristeza de tudo que uma vez falaram para mim. De como me condicionaram, como mudaram meu caráter, como mudaram, Senhor, as minhas atitudes e como tudo isso afetou meu coração. Bendito Senhor, tu que nos conheces, limpa todo o nosso ser de tudo que uma vez alguém falou, porque hoje eu tomo a decisão de acreditar e ouvir somente a tua voz e aquilo que tu falas para mim. Também, Senhor, eu quero pedir perdão por todas as coisas que eu já falei, que não considerei, que magoei outros, que criei situações, que não fui sábia, onde não, Senhor, não considerei as consequências e hoje, Pai, eu não tenho como recuperar aquilo. Hoje, Senhor, eu peço perdão diante de Ti. E eu peço para que Tu nos ajudes, Santo Espírito, a usar bem nossas palavras. Guarda-nos e que possamos crescer no fruto do Teu Santo Espírito, Senhor. Que o domínio próprio esteja conosco, que a bondade também nos abrace, Senhor. Que aprendamos a ser pacificadores e que as nossas palavras estejam cheias do Teu grande amor. Deus, Tu me conhece nossos corações, olha dentro de nós e limpa todo o nosso ser. Eu te agradeço, Senhor, por este tempo. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e tudo que nós já passamos até hoje, Senhor, deixamos diante de Ti. Guarda minhas palavras, santifica meus lábios, santifica meu coração, meus pensamentos, para que tudo, Senhor, que sai daí, te honra e te glorifique, Deus. Eu te agradeço, Senhor, e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, família, um abraço com grande carinho para todos. É uma bênção poder compartilhar este tempo. Eu espero que esta mensagem tenha sido de luz, de esperança para o seu coração, que possamos aplicar tudo isso ao nosso coração. E convido você para a próxima terça-feira, 20 horas, com mais uma luz de esperança, de luminiscência para o nosso coração, através da palavra do Senhor. Então, um abraço para todos e Deus abençoe grandemente. Tchau.